Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Karina Jacques, professora de Direito Constitucional, e eu vou trabalhar com você nesse vídeo o artigo 16 da Constituição Federal. O artigo 16, ele é conhecido como a cláusula constitucional da anterioridade eleitoral ou anualidade eleitoral. E ele, na verdade, é um artigo que determina que, abre aspas, a lei que altere o processo eleitoral entrará em vigor na data da publicação, mas não poderá gerar efeitos na eleição que ocorra até um ano após o início da sua vigência. Fecha aspas, mudei um pouquinho só o tempo verbal do texto do artigo 16. Então, o que diz o artigo 16? A lei que altera o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação. Vigência é existência. Então, a lei que altera o processo eleitoral, ela passa a existir no ordenamento jurídico na data da sua publicação. Ok. Mas, este mesmo artigo diz que esta lei que altera o processo eleitoral, que entra em vigor, ou seja, passa a existir no ordenamento jurídico na data da publicação, ela só poderá gerar efeitos, ou seja, eficácia, nas eleições que ocorram um ano após o início da sua vigência. Aí você me pergunta assim, por que isso, Karina? Aí eu vou fazer o fundamento para você. Mas antes de fazer esse fundamento, eu quero que você entenda que o artigo 16, ele passou a ser constituído, essa cláusula constitucional de anterioridade eleitoral, em 1993, com a emenda constitucional número 4. A emenda constitucional número 4, de 15 de setembro de 1993, uma das primeiras emendas, então, não é? Ela traz essa alteração no texto constitucional para atribuir ao artigo 16 essa incumbência de carregar o princípio da anterioridade eleitoral, que está relacionado com o princípio da segurança jurídica. Ora, não podem as regras do jogo eleitoral mudarem às vésperas do jogo começar. O eleitor, os partidos políticos, os candidatos têm direito fundamental, direito e garantia fundamental de se prepararem, tomarem conhecimento e se prepararem para as novas regras, certo? É necessário um período de adaptação. Então, a lei que altera o processo eleitoral às vésperas do processo eleitoral acontecer, às vésperas do jogo começar, ela viola o princípio da segurança jurídica. Eu, eleitora, você, eleitor ou eleitora, tem direito de conhecer a nova regra. Um candidato a cargo público eletivo ou um possível candidato que vislumbre uma candidatura, ele tem direito de conhecer e se organizar para as novas regras. A justiça eleitoral tem direito, certo? De se organizar para as novas regras. Por isso é que o princípio da anterioridade eleitoral, ele é considerado, por isso, princípio, norma, supranorma, e ele já foi, o artigo 16 já foi atacado em algumas situações. Já houve tentativa de burlar o artigo 16 e o Supremo Tribunal Federal reiteradamente vem mantendo a supremacia do entendimento da anterioridade, do princípio da anterioridade eleitoral sobre tentativas de mudanças. A gente tem como exemplo a emenda 52 de 2006, ok? Foi uma emenda que tentou burlar o artigo 16, tentou forçar uma eficácia, uma geração de efeitos antes de um ano, e ela foi declarada parcialmente constitucional. Inclusive, eu vou deixar o link aqui para você do vídeo no qual eu falo da emenda 52 e o caso, certo, da ação direta de inconstitucionalidade contra ela, tá? E vou deixar também aqui o link falando sobre a lei da ficha limpa, porque a lei da ficha limpa também houve uma tentativa de interpretação divergindo do artigo 16. A lei da ficha limpa, ela é uma lei complementar de 2010 e ela não poderia gerar efeitos em 2010 por conta da imposição do artigo 16 da Constituição. Ok? Então, se você quiser assistir a 2 vídeos que falam sobre a emenda 52 e a Lei Complementar 135 de 2010, a emenda 52 tentou violar
o artigo 16 da Constituição, o princípio da anterioridade eleitoral, mas prevaleceu o artigo 16, e também houve uma divergência entre a Lei Complementar 135 de 2010, o início da sua eficácia, já que ela alterou o processo eleitoral, a Lei da Ficha Limpa, e o respeito ao artigo 16 da Constituição, que fala do princípio da anterioridade eleitoral. Clica aqui nos dois links, certo? Assista assista aos vídeos sobre esses dois casos que fazem referência a essa nossa cláusula constitucional de anterioridade eleitoral, ok? Até mais!